Nesses tempos de tamanha velocidade, uma das ações mais complexas que existe na divulgação de notícias é a manchete. É aquilo que desperta a atenção do leitor quando ele se depara com uma informação. Às vezes nem é uma informação relevante, mas isso atrai, inclusive os consumidores, né, que estão atrás de serviços, de produtos, enfim. É muito comum, você está na internet, muitas vezes você clica ali uma curiosidade e daqui a pouco você é dirigido para um site comercial. Isso é comum, é lícito, é legal, faz parte do jogo. Agora, eu me lembro que no jornalismo, há muitas décadas atrás, muitos jovens que entravam no jornalismo tinham uma grande aspiração, que era manchetar. O que era manchetar? Manchetar é você ter uma matéria designada para chamada de primeira página. Nossa, havia euforia. Eu me lembro de tantos jovens que passaram pela redação, quando tinha uma manchete, então era motivo de alegria, de orgulho, recortavam aqueles exemplares e tal para guardar naquelas pastinhas antigas onde a gente costumava guardar recortes de jornais. Bom, só que era assim, você, para manchetar, ou para que a sua notícia virasse uma manchete, ela tinha que ser importante, claro. Mas depois tinha a função do diagramador. O diagramador é que dá a dimensão, né, normalmente de tamanho para aquela manchete. Eu me lembro que a gente usava... existe uma escala, né, uma escala de tamanho das fontes, né? Ela normalmente 36, no máximo 42, e teve uma vez que teve uma ocorrência policial bem grave aqui em Limeira, e aí o sujeito queria usar o corpo 72, que era o maior que tinha. Por mais que tivesse sido forte aquela notícia, aí eu perguntei para ele, falei, mas e se o Papa morrer semana que vem? Ou seja, a morte de um Papa seria muito mais importante de ser noticiada, teria muito mais impacto na população naquela época do que aquele assassinato que tinha ocorrido. Então, dimensionar os fatos é algo muito importante para o bom jornalismo. E ontem me chamou a atenção que depois daquela ocorrência que envolveu o candidato Tarcísio de Freitas, os principais portais noticiosos, e eu verifiquei, como verifico às vezes 4, 5 vezes por dia, pouco foi comentado sobre isso. As primeiras informações já indicavam que talvez não se tratasse de uma tentativa de homicídio, de um atentado, mas o fato é que houve um tiroteio, uma rajada de metralhadora no recinto onde estava um candidato ao governo do Estado e está liderando as pesquisas. E não foi o mesmo critério usado quando o IPEC divulgou mais uma pesquisa de intenção de voto 6 horas da tarde, 6:01. Isso já constava como manchete nos principais portais de notícias. Bom, você vai falar, bom, o próprio Tarcísio falou que não teve conotação política e tal, mas a polícia ainda está investigando, pode ser que haja. Deve estar levantando dados daquele marginal que foi morto, provavelmente se ele participava de alguma quadrilha, se foi uma ação isolada do crime organizado. Enfim, não se sabe nada disso. E hoje é um silêncio ensurdecedor nos portais em relação a essa ocorrência grave que envolveu o candidato ao governo do Estado, Tarcísio de Freitas. Então, aí eu pergunto, se esses editores desses portais continuarem agindo assim, eles deviam ser reclassificados, né, como blogueiros e não como jornalistas, porque o bom jornalista, independente da sua preferência partidária, você deve honrar a profissão, você deve honrar principalmente quem irá ler aquilo que você publica, divulga ou espalha de um modo geral, como se fala popularmente hoje pela internet. Então, as eleições passam, a vida segue, mas o bom jornalismo deve ser superior aos interesses individuais das pessoas que o contemplam.